Sejam bem-vindos e bem-vindas. Para a nossa prática hoje, nós vamos usar 2 blocos, um cinto e um bolster. Caso você não tenha nenhum desses materiais, você pratica sem eles, tá? Na medida do que o teu corpo te conceda, você vai com gentileza evoluindo, relembrando sempre a ahimsa, não violência. Então, seja com os props ou sem os props, procura sempre ter esse cuidado, essa gentileza, essa autorresponsabilidade, onde os teus sentidos são chamados, desafiados a serem refinados, no sentido de sentir, de perceber o teu veículo, o que ele pede, concede ou não concede a cada asana, tá? Então, nesse primeiro instante, ajustem-se num bom assento, de preferência com o quadril elevado, seja com uma manta, ou um bloco, ou uma almofada, aonde você possa trazer essa carne dos glúteos para trás, para fora, pontas dos dedos nas laterais do quadril, então você usa os dedos afiados, de forma que a ponta dos 10 dedos possam se conectar à terra. Traz essa intenção de enraizamento. Então, quando você sente uma gentil pressão dos dedos no suporte, da face externa dos pés pressionando a terra, desses joelhos descendendo em direção à terra, você naturalmente se eleva mais, desde pelve, gradil torácico, externo, deixando trapézios e ombros descenderem, penetrando as escápulas em direção ao topo do peito, mas ao mesmo tempo resistindo lá com a lombar, puxando o sacro ao cóccix, então o sacro, esse grande osso lá que dá sustentação à base da coluna, você puxa ele para baixo, para manter essa lombar longa, estendida. Uma outra ação que nos ajuda a alinhar essa lombar é recolher a pelve, o umbigo lá atrás em direção à lombar, sem que isso repercuta em fechar o peito. Então, faz esses ajustes para habitar toda a extensão da tua coluna, desde o cóccix ao topo da cabeça. Assenta o olhar, pacifica a respiração, te aquieta dentro desse espaço interno do teu próprio corpo. E uma vez que você decanta os pensamentos ao coração e deixa a tua respiração tocar todo o diâmetro desse gradil torácico, desde escápulas, costelas, posteriores, laterais, frontais, externo, deixa a respiração chegar até as tuas clavículas. Esses 2 ossinhos, afasta eles para as laterais. E então, unam as mãos diante do peito, conectando a borda externa dos polegares, junto ao centro do peito. Vai usando do espalmar das mãos como um toque de recolher, deixando todos os teus sentidos agora se voltarem ao centro do peito. Então, esteja na tua respiração. Mantendo trapézios e ombros descendentes, escápulas ascendentes ao topo do peito, pescoço longo, testa e têmporas macias, pálpebras relaxadas, mandíbula destravada. Se assenta mais uma vez no centro do peito, sem que isso signifique colapsar a coluna. Mantenha a coluna longa e estendida da base ao topo. Então, juntos, entoamos 3 vezes o mantra Om e as invocações a Patanjali.
Yogena Chetasya Padena Vacham Malam Charirasya Chavaijakena Yopa Karutam Pravaram Munina Patanjalim Pranjaliranatosmi Abahu Purushakaram Shankashakra Sahasrashrasam Shivetam Pranamami Patanjali Hari Om. Uma longa exalação, rende o queixo ao peito, o cérebro ao coração, agradecendo por mais um dia entre os dias, por nos movermos sob a luz do yoga, sob a luz da comunhão com a inteligência universal, com a tua própria inteligência superior. Repousa as mãos sobre as coxas. Na inspiração, elevem a face e abram os olhos. Muito bom. Então, nós vamos começar supinados, deitados, de costas no solo, em Supta Baddha Konasana, com os dois bloquinhos em T. Então, você deixa um bloco para ficar entre as escápulas, o outro para apoiar a cabeça, o occipital, e o cinto, ele deve estar afivelado, e você vai passar esse cinto lá por cima da cabeça, de forma que ele dê sustentação ao sacro e à face externa dos pés. Então, você afasta esses joelhos, deixa esse cinto mais baixo ali possível nessa área posterior aqui, para que ele realmente puxe os glúteos para baixo quando você deitar lá no solo. Se você não tiver os materiais, você vai fazer sem os materiais, eu já mostro. Então, importante, antes de deitar o tronco atrás, o que você precisa aqui? Observar a distância do bloco, esse bloco vai ficar entre as escápulas, e além disso, você quer descer a pele ali do topo dos glúteos, lá na direção dos calcanhares. Então, você já desce, deixando esses glúteos descendentes, e você assenta aqui o occipital e esse espaço entre as escápulas. Então, esse bloco, ele deve estar aqui abaixo da linha do trapézio, esse que está entre as escápulas. Estou passando aqui a mão para você enxergar. E você ajusta lá a carne dos glúteos para baixo, solta o peso dos braços. Faça com que nesse Baddha Konasana você tenha a resistência lá do cinto. Se não tiver, é só ajustar, puxar essa alça para adaptar ali essa tração da carne dos glúteos, dando resistência na borda externa dos pés. E então você relaxa na postura, soltando desde o centro do externo em direção aos ombros, soltando desde as virilhas internas aos joelhos internos, esses aos joelhos externos. E se você não tem nenhum material, você pode fazer esse Baddha Konasana simplesmente flat, deitando no solo, trazendo esses calcanhares bem perto do assoalho pélvico, descendo bem os ombros, porque você vai segurar lá nos tornozelos. Para isso, precisa levar o peso para um lado do corpo, segura num tornozelo, depois traz o peso para o lado oposto, segura lá o tornozelo oposto, e assim você tem esse penetrar das escápulas que ascendem. Se perceber que está projetando demais a lombar para o teto, é só elevar os glúteos
tracionar os glúteos aos calcanhares e voltar a sentar esse quadril sobre os punhos ou sobre o solo. Se você tiver com os blocos, o quadril está no solo. Se você tiver com as mãos nos tornozelos, os glúteos, eles tocam esses punhos internos, dorso das mãos que está no chão. Então, você está segurando os tornozelos de baixo para cima e todos os braços estão girando de dentro para fora. Relaxa as virilhas, suaviza as axilas, deixa o olhar se decantar no coração, esteja na tua respiração, fazendo com que esse primeiro asana seja esse convite generoso ao teu corpo para chegar para a prática, trazendo essa abertura pélvica, torácica, corpo, coração, mente. Relaxa essa pele da testa. Faz os 2 últimos ciclos respiratórios aí. E ao término da segunda exalação, você pode apoiar as mãos na lateral do quadril, cotovelos. Facilita muitas vezes segurar esse tapetinho para elevar o tronco. Depois que você elevou, sobe, remove o cinto, cruza as pernas em Swastikasana e volta a deitar mais uma vez lá para trás. Então, quem já estava sem os blocos, flat, simplesmente cruza as pernas. Quem está com os blocos, volta a decantar esse espaço do coração, dos pulmões, nesse suporte. Igualmente, a cabeça, independente dela estar no solo ou sob o bloco, é importante que você sinta a pele que recobre a tua cervical longa, estendida, o queixo ligeiramente próximo ao peito e o olhar assim se recolhe ao coração mais uma vez. Entrega o peso do quadril, pernas e pés. Entrega o peso do externo ao bloco e dessa área central do peito rende aos ombros, cotovelos, punhos, dorso das mãos, dedos das mãos. Então, invertam o cruze das pernas, troca e entrega de verdade não só o peso dos ossos, músculos, articulações. Sente essa mandíbula destravada. Deixa todas as mucosas da boca macias. Sente que esses primeiros asanas são esse convite à dissolução, a se render à terra, a se render à lei da gravidade. Aproveita, usa as leis universais a teu favor. Elas estão de fato a todo instante a teu serviço. Basta que você conceda essa rendição, esse ponto de encontro, essa comunhão. Último ciclo respiratório. E então, mais uma vez, mãos nas laterais do quadril, apoia os cotovelos, eleva o tronco, ergue, remove os blocos lá, se você tiver com blocos, e deita de barriga para baixo. Lá de barriga para baixo, postura pronada, pernas unidas, pés estendidos, apoia uma vez as mãos uma sobre a outra e a testa sobre o dorso das mãos. Então, solta o peso da lombar, do quadril,
da coluna, das escápulas. Suaviza o trapézio, os ombros. Respira. Então, agora, vocês podem simplesmente virar a face para o lado e dar uma olhada, porque é provável que o meu áudio não fique tão bom por causa do microfone, mas vocês podem visualizar. Então, com a testa no chão, braços estendidos, pernas unidas, dedões dos pés girando para dentro, calcanhares para fora. A gente vai para Shalabhasana. Então, pressionando o dorso dos pés, glúteos ativos, elevando braços, ombros. Na inspiração, a gente eleva a face, eleva as pernas e acende pernas e peito. E exalando devagar, descende, repousa a face lateral lá no solo. Então, a gente vai fazer algumas vezes isso. Eu acabo não conseguindo fazer o tempo inteiro porque o meu áudio é obstruído aqui. Mas vamos lá, vocês. Então, primeiro, ajustem as pernas. Pode levantar a perna esquerda, girar calcanhar para fora, dedão para dentro. Faz o mesmo com a outra perna. Gira, deixa essas coxas internas mais para o teto, coxas externas mais para o solo. Então, pressiona lá o dorso dos pés no solo, ativa os glúteos, os braços eles estão estendidos ali na lateral do tronco e na inspiração você eleva braços, pernas, face, olhar à frente, como se alguém estivesse puxando teus braços lá para trás, tracionando o dorso dos pés para trás, para cima, criando essa extensão, onde você quer sustentar, respirar, mantendo o sacro para longe das escápulas, as escápulas para longe do sacro. E exalando, solta devagar, gira a face para um dos lados, relaxa bem essa lombar, glúteos, suaviza as escápulas, entrega o peso da cabeça. Esteja na tua respiração. Antes da próxima subida, lembra o seguinte: quando você mira o olhar à frente e eleva os braços e as pernas, você vai manter, penetrar do cóccix. O cóccix é o nosso último ossinho lá da base da coluna. Então, você precisa manter esse cóccix lá na direção do chão. Isso vai te criar extensão da lombar, vai proteger essa região. Claro que os glúteos precisam estar bem ativos. Então, prepara lá mais uma vez Shalabhasana, dorso das mãos no chão, palmas para o teto. Na inspiração, eleva os braços, ombros, eleva a face, o olhar à frente. E por último, estende essas pernas, tirando bem essas coxas do chão, acende, as costelas inferiores querem sair do solo, mas os glúteos ativos e penetra o cóccix. E na próxima exalação, devagar, aterrissagem suave, gira a face para o outro lado e solta. Solta lá embaixo, peso do corpo, entrega peso do quadril, das pernas, das escápulas, dos braços. E deixa, se houver qualquer excesso, tensão ou pensamento e distração, deixa escorrer em direção à terra. Lembra que a gente falou de usar, especialmente hoje, a lei da gravidade a nosso favor. Daí, nós vamos para a Ekapada Bekasana. Para a Ekapada Bekasana, você vai ainda pronado, deitado de barriga para baixo, trazer a mão direita lá embaixo desse ombro esquerdo e com a mão esquerda pressionar calcanhar esquerdo lá em direção ao glúteo. O glúteo permanece ativo, em direção ao solo, peito aberto, olhar elevado à frente, perna estendida, tem pressão no dorso desse pé direito. Isso. E quando você traz esse calcanhar esquerdo lá no glúteo, não deixa essa pelve sair do chão.
Mantém a pelve esquerda alongando. Sente esse quadríceps esquerdo aberto, estendido, respirável, sendo liberado. E exala, troca lá e vai o segundo lado. Então, primeiro, firma o dorso lá do pé esquerdo no solo, espalma a mão esquerda embaixo do ombro direito, vira o olhar à tua frente, deixa esse cotovelo direito olhar lá para cima e aproxima esse calcanhar direito, lá do glúteo, mas resiste com esse glúteo direito para baixo, firme, como se você quisesse colar essa virilha direita lá no solo, e enquanto isso o peito se abre, o olhar está focado à tua frente em linha com o centro do teu peito e você pressiona esse calcanhar direito lá em direção ao glúteo. Última respiração aí, exalando, desfaz, solta peso do tronco, a terra, decanta a outra face, o outro lado. Você estava revezando os lados de entrega. Última exalação. E daí nós vamos direto para Adho Mukha Svanasana. Então, para Adho Mukha Svanasana, traz as mãos espalmadas no solo. Vem para 4 apoios, pontinha dos dedos dos pés lá no chão. E vai empurrando o tapetinho para baixo e para frente com as mãos. E levando os calcanhares em direção ao solo, trabalhando na extensão das pernas. Muitas vezes as nossas pernas elas não se estendem aí de primeira, então você pode começar usando da flexão dos joelhos para descer escápulas, costelas e então ir estendendo as pernas. Faz algumas vezes esse movimento de flexão e de extensão das pernas. Se os calcanhares ficam muito longe do solo, uma alternativa é você usar lá a parede. Então, você pode deixar os calcanhares elevados, carimbando lá a tua parede. Alonga pernas, coluna, olhar brando lá entre os pés. E então, Urdhva Mukha, desce o quadril, eleva o peito, glúteos ativos. Retorna Adho Mukha, Urdhva Mukha. Faz de forma dinâmica, fluida, mantendo o tempo inteiro as pernas firmes, coxas internas para o teto, alongando da pelve as clavículas quando desce, tracionando o topo das coxas lá para trás, quando sobe em Adho Mukha, completa, mais uma vez, entrando em Adho Mukha, de Adho Mukha, você vai assentar o pé esquerdo no solo, grande passo com o pé direito à frente entre as mãos, Virabhadrasana 1, estende os braços, alongando bem essas laterais da cintura e senta nesse isquio direito. E mãos ao solo, Adho Mukha, prepara o segundo lado de Virabhadrasana 1, estende essa perna de trás, flexiona a perna da frente, eleva o tronco, ergue as costelas, Adho Mukha Svanasana, reveza mais uma vez cada lado Virabhadrasana. Toca Adho Mukha, estendendo o corpo, pernas e tronco, levou o pé direito, sentou no isquio direito, braços longos, sente essas costelas abertas, axilas longas, afiadas. Segundo lado, Virabhadrasana 1, ergue esse peito e penetra bem essas escápulas. Vai para Adho Mukha, de Adho Mukha Svanasana, caminha com os pés à frente, traz as mãos na cintura, eleva o tronco, Tadasana. Aí, em Tadasana, compacta as coxas. Espreme, sente essas coxas trabalhando de fora para dentro. As patelas, a pelve se elevam, os braços se alongam.
permanece em Tadasana. Aí, em Tadasana, nós vamos para Gomukhasana. Então, ainda em pé, eu só flexionei as pernas para ficar pertinho de vocês. Eleva os braços lá em Urdhva Hastasana. Estende esses braços, mas desce os trapézios. Então, mantenha a extensão dos braços sem subir trapézios e ombros. Para Gomukhasana, braço esquerdo desce lá por trás, dorso da mão entre as escápulas e desceu o braço direito. Ah, minhas mãos não se conectam. Pega o cinto, não tenho cinto. Ah, que coisa, tem uma meia lá. Então pega o que você tem, segura e traciona essas mãos. Faz essa conexão, te dá abertura dessa virilha direita, faz ela se alongar, face externa, trazendo a face externa para frente, a borda interna para trás, deltoide para trás, e afasta os cotovelos. Resiste com as mãos. Se está segurando o cinto, caminha com as mãos no cinto. E desceu esse braço. E inspira mais uma vez, Urdhva Hastasana. Lembra? Não deixa esses braços tocando as orelhas. Desce trapézios e ombros. Inverte o lado lá. Gomukhasana. Faz um lado sempre é pior que o outro. Esse é o meu lado pior, então eu dou uma empurradinha dessa mão de baixo para cima para fazer com que elas se engatem lá atrás. E faz com que esse engate ele não fique tão frouxo. Vai intensificando esse engate, ganhando um pouco mais de tração, de alavanca, de abertura e respira. Gira esse deltoide para trás do braço de cima, alonga esse cotovelo para o teto, alonga o cotovelo direito para a terra, mas mantém o eixo da coluna, da cervical, no centro. A nossa tendência aqui é essa cervical fazer isso ou fazer isso. Última respiração e soltou lá os braços. Relaxa. Ainda em Tadasana, estende os braços lá na linha dos ombros, alonga esses braços. Garuda, pássaro alado de Vishnu. Então, abre o espaço do coração para ganhar essa sustentação, sente na tração, essa tração brotar dessa pele do centro do peito até as tuas digitais. Com o braço direito por cima, se dê um grande abraço, caminhando com as mãos lá entre as escápulas, em direção ao centro das escápulas. Deixa eu ver se vocês me escutam. Eu só não consigo conectar as mãos lá, senão eu fecho o som de novo. Mas mantém a presença no espalmar das tuas mãos lá nas escápulas. Checa se a tua respiração chega na palma da tua mão, as duas mãos. Faz esse caminho de acesso, de conexão a partir da tua atenção, da tua inalação, dessa presença no corpo físico, chega nesse ponto de encontro, aonde nesse abraço apertado você sustenta lá. Eu só não estou sustentando porque eu removo o som daqui. Então, mantenha esse abraço apertado e mantenha a presença nesses dois pulmões, direito e esquerdo. Você está conectada às tuas escápulas aí. Mantendo esse ponto de contato dos braços ali na frente, você vai soltar as mãos, entrelaçar lá e elevar cotovelos e afastar os braços da face. Então, quando você eleva os cotovelos, a tendência é a mão vir lá na testa. Afasta os antebraços e ergue os cotovelos. Procura descer os ombros. Não isso. Isso. E respira, sustentando essa ação e o teu olhar focado lá na pele do teu braço. Sem distrações,
sem ficar olhando a tela e ao mesmo tempo mantendo essa abertura lá atrás entre as escápulas. Exala, desfaz, ainda em Tadasana. Estende os braços lá longe, mais uma vez. Sente tríceps ao bíceps. Então, não deixa esse braço solto. Ativa esse braço lá. Com os braços ativados, inverte o lado agora. Traz o braço esquerdo por cima, direito por baixo. Dá esse abraço apertado lá atrás. Traz essas mãos mais para o centro das costas. Observa se você pode caminhar com os teus dedinhos lá na direção da coluna entre as escápulas. Sente as mãos largas, espalmadas, espraiadas nas tuas escápulas. Suaviza a garganta e trapézios, mas não afrouxa o aperto do abraço. E deixa de novo. Atenção, respiração, percorrer a extensão do teu corpo e você sente a tua conexão das mãos com a tua respiração, com a tua presença. E assim, pulmões, coração são agraciados mais uma vez por esse ponto de encontro. E desse lugar, você vai se preparar para entrelaçar os dedos das mãos, sem desconectar esse contato aqui frontal dos braços. Aí, então, eleva os cotovelos, afasta os braços da face, mantém os dedos das mãos longos, afiados em direção ao teto e lembra de mirar o teu olhar bem na pele do teu braço, dos teus antebraços. E mantém esse foco como o alvo, sendo você, com essa sustentação de Garuda, Vishnu, pássaro alado, que traz suporte ao Deus da sustentação. Então, respira, mantendo a abertura entre as escápulas, descendendo trapézios, ascendendo os braços, apaziguando o cérebro, mantendo a abertura desse espaço. E devagar, desfaz Tadasana. Apenas estende os braços, mantém a ação dos braços lá para trás, gira os ombros para trás e para baixo. Sente o peso ir lá para os teus calcanhares. Ergue toda a face anterior do corpo, desde patelas, pubis, pelve, peito, externo, clavículas e desce pelas costas. Escorrega lá dos trapézios aos glúteos, dos glúteos aos calcanhares. E exalando, desfaz e dá uma olhada aqui que nós vamos para aquelas 3 posturas ainda nessa linha de retroflexões, que é isso que a gente está preparando. Para isso abrimos as virilhas frontais no começo, o peito, as escápulas. A gente vai para Dhanurasana. Aliás, a gente vai, antes de Dhanurasana, fazer Chatuspadasana, tá? E depois Dhanurasana. Por que eu vou demonstrar nessa ordem? Quem não tem os materiais, tudo bem, vai fazer sem os props, vai fazer no solo, tá? Então, eu vou mostrar a primeira vez sem os props, sem os materiais, depois com. Então, tem que soltar o cabelo, as meninas, para não desalinhar a cervical. Então, a gente começa a partir de Chatuspadasana. Eu vou primeiro estender os braços, dorso das mãos no chão, calcanhares em linha com o quadril, ali pés em linhas com o quadril. A gente inspira, eleva o tronco, empurra com os pés, eu empurro o tronco para trás, para primeiro sentir tracionar os trapézios abaixo, manter a elevação dos glúteos, das escápulas. Eu permaneço algum tempo aqui para trabalhar bem essa ação de levar
os glúteos para os calcanhares, o sacro para o cox para o teto. Então, aqui eu estou criando um caminho de inteligência lá na lombar, certo? Eu vou desfazer e preparar para Dhanurasana. Dhanurasana, postura do arco. Eu trago as mãos nas laterais da cabeça, ponta dos dedos apontando lá para os pés, e a gente vai fazer aqui em 2 etapas. A primeira etapa, número 1, eu levo o topo da cabeça para o solo, aqui, e na etapa 2 eu estendo os braços. E a gente vai fazer isso algumas vezes de forma dinâmica, certo? Então, o que é a forma dinâmica? Eu vou falar 1, 2, 1, 2, né? Então, aqui, tô pronta para entrar na postura. 1, topo da cabeça. 2, estende os braços. 1, topo da cabeça. Volta lá. No 1, volta, assenta o tronco no solo. A gente faz algumas respirações. É um dinâmico, mas tem uma pausa no meio para restaurar aqui, para descansar um pouco. E aí a gente repete lá. Se é possível, a gente faz sem esse descanso. Então, eu sei que a maioria de vocês são iniciantes, no sentido de terem menos tempo de prática, né? Então, é isso. E aí, quem tem o material lá, o almofadão, os blocos, vai começar deitando o tronco sobre a almofada, vai ter os 2 bloquinhos ali nessas bordas do tapete, perto lá, fixos na parede, para dar estabilidade. Então, aqui é a mesma coisa, a diferença é que eu tô com o calcanhar da mão lá na bordinha do bloco, certo? Então, eu fixo lá e eu vou no 1 trazer o topo da cabeça lá na almofada e o 2 eu estendo os braços e pernas. 1, toco o topo da cabeça. 2, estende braços e pernas, certo? E aí a gente faz algumas vezes esse movimento dinâmico e cada um no seu ritmo. Quando percebe que precisa, você vai fazer uma pausa no meio, né? Então, tô falando da pausa porque eu não conheço todos vocês, e aí a gente tem que aprender a respeitar o corpo, né? Não adianta só querer extrair sempre o máximo do nosso corpo, senão uma hora dá ruim, né? Então a gente tem que ir com calma. Então, preparem-se lá para primeiro Chatuspadasana. Deitem-se no solo, flat. Eu mostrei as 3 posturas, né? Então, primeiro deitem-se flat, calcanhares perto dos isquios, braços estendidos, dorso das mãos no chão. Fixa esse dorso das mãos no chão, inspira o quadril, inspira, eleva o quadril, e ao elevar o quadril, você não pode estar ali com as mãos travadas na parede nesse instante, porque você quer conseguir empurrar com os teus pés para trás, o tronco, para sentir essa pele que recobre a nuca e os trapézios ser tracionada na direção dos calcanhares. Resiste com os glúteos ascendentes, penetra o cóccix, esse último osso da coluna lá para cima, e traciona bem esses glúteos em direção aos joelhos posteriores, sentindo aí essas virilhas frontais serem abertas. Então, mantém essa abertura das virilhas frontais pela ação dos glúteos que descendem aos joelhos, do cóccix que penetra. Sustenta só mais 2 ciclos respiratórios e devagar vai assentando a coluna.
vértebra por vértebra no solo. Ao assentar a coluna no solo, alarga as escápulas, alarga a torácica, lombar, sacro, glúteos, ainda com as pernas flexionadas. Aí sim, nós vamos para Urdhva Dhanurasana, né? Então, para Urdhva Dhanurasana, se você vai usar os materiais, você precisa ter lá os 2 bloquinhos na parede. A distância dos blocos, idealmente, é a distância dos teus ombros, tá? Eventualmente, quando há muita rigidez ainda nos ombros, você pode ter um pouco eles mais afastados, ou se há dor nos ombros, você pode simplesmente girar essas palmas das mãos para fora. Então, você vai apoiar lá no chão, mas com os dedos girando ainda mais para fora. Se há alguma questão nos ombros, senão você faz normal, com os dedos voltados para a direção dos pés, né? Então, quando você assenta lá as mãos, seja no solo ou no bloco, você quer levar a palma da mão lá no chão e os dedinhos voltados lá para os pés. A gente só gira esses dedos para fora quando você tem lesões, questões nos ombros. Assenta a coluna no solo ou na tua almofada. Flexiona os braços, trazendo as mãos nas laterais da cabeça. Se for no bloco, nos blocos, fixa essa sola da mão lá no bloco. E daí sim, os calcanhares, lembra, eles estão pertinho do quadril, a face externa dos pés, ela deve estar alinhada à borda externa do tapete. Cuida para os teus pés não ficarem girando lá para fora, senão os teus joelhos vão girar para fora também. Então, tem uma contenção, tem um alinhamento ali nos pés. E pressionando as mãos nos blocos, os pés no tapete. Inspira, traz o topo da cabeça sobre o suporte, ou sobre o solo, ou sobre a almofada. Esse é o 1. E estende os braços, empurrando as mãos, pressionando os pés, ergue o tronco, tracionando as escápulas em direção ao peito, sacro em direção às virilhas frontais. E 1, volta o topo da cabeça no suporte e desenrola e assenta a coluna no almofadão ou no solo. Permanece aí um instante, relaxa os braços, apoia os joelhos internamente um no outro. Refrigera a mente, amacia a pele das costas, alarga os trapézios. E agora eu vou te conduzir algumas vezes do 1 para o 2, do 1 para o 2, só da flexão e extensão, flexão e extensão. E você vai respeitar o teu tempo, o teu ritmo, certo? Então, prepara lá, mãos na lateral da cabeça, dedos apontando para baixo, pés alinhados à borda externa do teu tapete. Inspirando, topo da cabeça, toca o suporte e estende os braços. 1, volta o topo da cabeça no suporte. 2, extensão dos braços. 1, flexiona, resistindo com os cotovelos de fora para dentro. 2, estende os braços. Mais uma última vez, flexiona, topo da cabeça no suporte. 2, estende os braços e vai desfazer com gentileza, lembrando de afastar o occipital para longe da cervical, queixo no peito, assenta os trapézios no solo ou na almofada e desce 3 ciclos respiratórios para apaziguar e restaurar
todo o sistema, amaciando especialmente a musculatura que circunda toda a tua coluna, da lombar até a cervical. Então, preparem-se para Supta Pavanamuttasana, trazendo os materiais para fora do teu tapetinho. Vocês vão deitar de costas no solo. Primeiro, pés para a parede. Primeiro, vocês vão abraçar os dois joelhos, entrelaçando lá os dedos das mãos no topo das tíbias, os ossos da canela, das canelas. Mantém só o joelho direito, aí traz o calcanhar esquerdo lá na parede e vai empurrando a parede e sentindo a extensão acontecer lá na tua lombar. Sente esse glúteo da perna esquerda, ele deve estar sendo tracionado para baixo, em direção ao calcanhar esquerdo. E puxa ainda mais esse joelho direito ao peito e desce ainda mais esse topo da coxa esquerda lá em direção ao solo. Alonga as laterais da cintura. Abre o peito. Desce os ombros. Alarga o pescoço. Relaxa a garganta. E trocou de perna. Aproxima um pouquinho o quadril da parede, porque quando você vai fazer a extensão dessa perna direita agora, é importante que você tenha essa alavanca de sentir na extensão esse topo do glúteo direito descendo lá em direção ao calcanhar direito. Então, essa extensão gradual te traz abertura da lombar, puxa o joelho esquerdo ao peito, abre o externo. Não deixe esse quadril esquerdo subir em direção ao ombro esquerdo. Deixe esse quadril esquerdo descendo. Desce mais a coxa interna direita ao solo. E flexiona ambas as pernas, pés no solo. Estende os braços em cruz. Cruza a perna direita sobre a esquerda. Coxa toca a coxa. Eleva o quadril, desloca o quadril para a tua direita, para descer as pernas lá para a esquerda. Ao descer as pernas, usa da mão esquerda para puxar esse joelho direito em direção ao solo. Mas resiste com esse quadril direito para longe do ombro direito. Sente abrir toda essa banda lombar direita, afastando desde a escápula direita até essa crista ilíaca direita, afasta, alonga e exalando, desce esse joelho direito ao solo. Por último, gira a face, o olhar lá no dorso da mão direita. Deixa essa coluna ser agraciada pela liberdade, pela maciez, pela extensão, pela abertura que você promove agora, percebendo a tua respirabilidade em toda a extensão da tua coluna. Volta a face ao centro, volta as pernas, assenta os pés no teu tapete, inverte o cruze das pernas, lembra, coxa toca a coxa, eleva o quadril, desloca o quadril lá para a esquerda do teu tapetinho, desce as pernas para a tua direita, lembra, segura lá com a mão direita, o joelho esquerdo, e se esse quadril esquerdo está subindo aqui na direção do peito, afasta ele lá na direção da parede e exalando, deixa
no teu tempo, esse joelho esquerdo ir cedendo em direção ao solo. Sente essa lombar esquerda e sendo mais e mais aberta, estendida, desde a escápula esquerda até a crista ilíaca esquerda. E por último, gira a face lá na direção do dorso da mão esquerda. Completa a torção da tua coluna e deixa toda ela ser respirada agora. Gradualmente volta ao centro, primeiro a face, depois as pernas. E para Shavasana, se você tem o suporte, o almofadão ou mantas, você vai usar um suporte lá abaixo dos joelhos posteriores. Então, você vai apoiar lá os joelhos, entregando bem esse ajuste da lombar, alargada, espraiada, dorso das mãos no chão. Gira bem os ombros para trás e para baixo e se esparrama sobre a terra. Se deixa, a partir das exalações, se alargar e se assentar. Solta o ar e os pensamentos. E esvaziando os pulmões, libera todas as articulações. Vai, a cada fração de ar que sai, apaziguando músculos, nervos, relaxando os vasos sanguíneos. Vai, a cada entrega, esvaziamento, dissolvendo toda e qualquer tensão do corpo físico, da mente. Dissolve os vrits, as oscilações de pensamento, e te dá de presente por completo a tua presença em toda a extensão do teu corpo. Relaxa em Shavasana. Om Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrichorma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Om Tat Sat. Namaste.